Voltamos aí. Olá, creators, estamos de volta. Hoje de look diferente. fazer ali os óculos para enxergar um pouquinho melhor, mas só que o negócio tá meio esquisito. Quem tá aqui? Patrícia Alexandra Lima. Seja bem-vinda, Patrícia. Deus te abençoe. Tô com um look diferente hoje aqui. Geralmente o pessoal tá acostumado a me ver de lente, sem óculos. De vez em quando eu colocava o óculos para dar uma descansada da lente. Só que hoje eu já tô com um look diferente aqui, né? Troquei aqui, dar uma trocada no look. Tive que fazer o novo óculos, que tanto o grau da lente quanto o grau do óculos deu uma defasada, miopia aumentou. Eu tava quase que andando tateando as coisas. Só que não... Tô passando agora pelo período de adaptação da lente, do óculos, né? O negócio aqui tá meio estranho ainda, tá meio embaçado. De vez em quando você vai ver eu fazendo assim pra ler, né? Não assusta não que... assusta não que é a fase de adaptação da lente aqui. Quero agradecer vocês hoje aí pela sua audiência, por você estar aqui conosco. Passamos agora aqui pela Jerusalém Cardíaca com o David. E agora estamos fazendo aqui essa live, né? Que fazemos toda semana, né? A quem você tem dado ouvidos, né? E eu sempre explico, sempre digo aqui para você que a motivação da live a quem você tem dado ouvidos é para que você esteja com seus ouvidos atentos, seus ouvidos apurados, né? A palavra de Deus, né? Nesses últimos dias, porque o Senhor, Ele está chegando, né? Os sinais estão aí, as situações estão acontecendo exatamente como Ele disse que ia acontecer, né? Em alguns dos seus sermões, né? Jesus Cristo, Ele falou ali em Mateus 24, né? O registro também está em Lucas 21 e em Marcos 13, né? Jesus, Ele vai falar que alguns sinais iriam acontecer nos últimos dias, né? E esses sinais, eles seriam um marcador de tempo, que no caso, quando eles estivessem acontecendo, era porque temos pouco tempo. Então, quem chegou aqui também, Fabiana Pereira. Deus te abençoe, irmã. Fabiana Pereira, seja bem-vinda. O Senhor, Ele, né, sempre nos traz ali alguns aspectos dos últimos dias, né? E nós temos visto, né, guerras, rumores de guerras e fome, pestes, e isso cada dia mais se intensificando, né? E o amor de muitos se esfriando. E você vai ver que tudo isso são sinais, aspectos do que ia acontecer no final dos tempos, né? E em outra situação fala que seria nesses últimos dias como dores de parto, né? Se eu não me engano, foi o Paulo que falou, né? Que quando os últimos dias estivessem se aproximando, seria tudo acontecendo simultaneamente. Só que Jesus falou, ainda nesse caso, quando você visse essas coisas acontecendo, ainda não seria o fim, né? E a grande marcação de que realmente seria o fim e a volta deles aconteceria, seria quando houvesse uma grande tribulação como nunca houve, né? Então, estamos caminhando para lá. Luana, tudo bem? Nossa irmã Luana. Quem tá aqui acompanhando nossas histórias, acompanhando aqui nosso feed, né? Tem visto aí que a Luana tem ajudado bastante aqui no nosso projeto de entrevistas, né? Acompanhando a gente aqui nas nossas inserções nas igrejas. E quero já desejar aqui um bom dia para vocês que estão aqui. Luana, um beijão, né? Deus abençoe sua vida, né? Muito obrigado aí pela sua colaboração, né? Tem sido muito de grande valia andar com você, com a Patrícia, com a nossa irmã Dayana, né? Vocês são um bênção nas nossas vidas. Oi? Bom dia, Fabinho. Tamo junto. Tamo junto, isso aí. Amém. Antes da gente iniciar a live, eu quero fazer um pedido para vocês, né, que estão aqui, já chegaram. Compartilhem a live, comentem bastante, né? Que o comentário que você faz aqui, assim como a Luana está fazendo aqui agora,
faz com que a live ganhe relevância, né? Então é muito importante que você está aqui. Isso aqui é um bate-papo, isso aqui é um espaço, né, que o Senhor tem proporcionado para a gente estar conversando sobre esses assuntos, né? E são assuntos de cunho vital, né? Se você tiver alguma coisa que possa colaborar, você está livre para lançar aqui uma pergunta, você está livre aqui para você falar, que é o bate-papo, né? Aqui é para a gente conversar um pouco sobre tudo que tem acontecido, né, nesses últimos dias, né? E a minha opinião é hoje que nós passemos a buscar mais no Senhor, uma forma que possamos ouvir a voz dele, né? Seja pela palavra dele na escrita, seja pela Bíblia em áudio, né? Hoje nós temos muitas formas de ouvir o que Deus falou na Bíblia, tudo, porque tem vários aplicativos hoje. Se você hoje está aqui comigo, certamente você tem um celular, e nesse celular você pode instalar um aplicativo bíblico, por exemplo, né? E por meio dele você pode ter um acesso maior, né, à palavra de Deus. E é bom a gente estar pensando nas coisas do alto, né? Meditando, assim como o Senhor, Deus falou para Josué, né? Esforça-te, tem bom ânimo. Para quê? Para meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né? Porque na lei do Senhor ali, Deus já tinha passado tudo para Moisés, a forma correta de como o povo deveria proceder, né? Para que houvesse riqueza, prosperidade, bênçãos, né? Tivesse uma vida ali a partir de uma consciência, a partir de uma mentalidade, né, divina, né? Ali já era um estabelecimento do reino, né? Quando se tratava do povo de Deus sendo separado, né, como uma nação, para ser gerado ali o Filho de Deus para trazer a salvação do mundo, né? Olá, Cássia Ribeiro, Deus te abençoe. Tudo bem? Olá também, Catiúcha, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Povo que está entrando aí, ó, já compartilha a live, né? Bora conversar aqui sobre a quem nós temos dado ouvidos nesses últimos dias, né? E antes de começar, eu quero fazer um agradecimento aqui, né, para os nossos amigos lá da DHR Gestão Integrada. Nossos amigos da DHR Gestão Integrada são uma equipe que capacitam, né, o povo para o ramo de petróleo e gás, né? E essa capacitação que é feita para o ramo de petróleo e gás, né, é feita para que o povo que trabalha dentro desse ramo, né, faça com que os seus serviços, as suas atenções, as suas equipes trabalhem e atuem da melhor forma possível. Então, se você precisa capacitar a sua equipe no ramo de petróleo e gás, procure, né, a DHR Gestão Integrada, que é a melhor nessa área, né? E você vai falar com o nosso amigo Marcelo, né? O telefone dele vai estar aqui na descrição. E quando você falar com o nosso amigo Marcelo, logo ele vai te orientar de tudo como você deve fazer. Eles são muito capacitados, né? Eles têm vários tipos de qualificação no ISO, né? NR1, são vários selos de classificação de qualidade, né, de atendimento. Então, entre em contato com eles, vai estar aqui na descrição e você vai ser muito bem atendido. Chegando aqui também a galera da Inova Gospel, ó, os irmãos ali da Inova Gospel, né? Quero mandar um abraço aqui para vocês também. Um abraço também para o meu pai, Fábio Capoteiro, lá de Maricá. Você que quer estofar o seu carro também, vai ali. Você que está aí no centro de Maricá, precisou aí, rasgou o sofá, deu ruim na espuma, arrebentou, arrebentou aquela cadeira de escritório, mano, vai lá que ele resolve. Lateral de carro, teto, né? E ele é um dos nossos parceiros aqui, né? Sem a ajuda aí do Fábio Capoteiro, nós não estaríamos andando para cima e para baixo, que afinal de contas, o carro, quem tem dado conta aí é ele, tem nos ajudado bastante. Pai, ó, muito obrigado aí pela sua ajuda. Stephanie também, minha irmã, tem contribuído com algumas situações aí pra gente também. Ela trabalha ali no centro de Maricá, né, com design de sobrancelha. Não é o meu caso, vocês já viram aqui que a taturana ela passa até do óculos, mas você que tá aí querendo fazer aquele desenho na sua sobrancelha, procure Stephanie ali no centro de Maricá, no espaço 43,
né? Stephanie Ramiro, designer de sobrancelha. Gente, vamos lá. Hoje, né, quero convidar você, né, que está aqui comigo a falar agora sobre Pedrão de novo, ele mesmo, Pedrão, e ele evoluiu muito, né, quando ele encontrou Jesus, e Jesus fez um chamado ali pro Pedro, né, e eu não falei na última live sobre uma situação que é muito importante da gente ressaltar, né, e eu não falei na última live, eu quero hoje trazer esse detalhe, né, que passou batido né, na live passada. E Pedro, quando ele foi chamado por Jesus, ele foi chamado para ir e pregar o evangelho, buscar pessoas para o reino, né? Pregar o evangelho do reino junto com Jesus, né? Aprender diretamente do mestre, diretão na fonte, bebeu água limpa, né? E o mais interessante na vida de Pedro, e que eu queria ressaltar, eu não falei, que na live passada você pode ir lá dar uma olhadinha o que foi falado sobre a vida de Pedro, foi logo no iniciozinho, quando o mestre chegou para ele e falou assim, ó, Pedro, vem, me segue, venha ser pescador de homens, né? E naquele momento ali, Pedro se dispõe de tudo, né? Parte para dentro, né? A Luana aqui falando, glória a Deus, glória a Deus. Pedro, ele se dispõe a seguir o mestre, a aprender diretamente de Jesus, né? E no desenvolver, né, dessa caminhada com Jesus, Pedro ele teve várias situações, nós falamos na live passada também, né, de passos de fé, a proeminência de Pedro. Pedro geralmente era o discípulo que se apresentava, né, estava sempre pronto, né, para colaborar ali com o ministério de Jesus, né, a mão de obra, né, e ele estava sempre ali disposto a dar o primeiro passo, a sair do barco, falar, mestre, eu vou até você dentro do mar. E sim, Pedro era uma figuraça, né? Como fazia o que nenhum dos outros discípulos tinham coragem de fazer, né? E geralmente as respostas ele estava sempre pronto, estava sempre prestando atenção no que Jesus estava falando ali, né? E foi o discípulo assim que sempre, assim como ele acertava, ele errava também, né? E uma coisa que eu acho interessante em Pedro, né, é que ele errava, ele caía em algumas situações, mas ele sempre estava disposto a ser corrigido e fazer aquilo que Jesus falava para ele fazer, né? Então, o David estava falando agora há pouco na live sobre compromissos e coisa e tal, né? E eu acho interessante sim vocês se perceber que quando Pedro ele assume aquela vida, né, de andar com Jesus, ele começa a caminhar com Cristo, né? Ele entende, né, algumas coisas, não entende outras, mas algumas coisas de nível de necessidade dele, de forma particular em específico, às vezes fazia com que ele recuasse em algumas situações, né? E uma dessas situações em destaque, né, é aquela situação ali onde ele está no mar, andando. Ele vê as tribulações, ele vê uma situação adversa, né? Ele perde o foco, né, na palavra de Jesus. Ele estava caminhando com o Messias, que já estava caminhando dentro do mar, né? E esse Messias que estava ali dentro do mar caminhando sobre as águas convida o Pedro para ir até ele. Pedro ele se dispõe a fazer. Ele coloca o pé para fora da água e começa a caminhar. Mas de repente ele vê as situações acontecendo e desespera. Entende? E afunda. Mas o mais interessante é que Jesus Cristo está ali, né? E puxa ele, traz ele de volta, né? Encaminha ele para o barco e tal. E Jesus não faz isso só uma vez com Pedro, né? Mesmo Pedro sendo usado por Satanás ali naquela situação de tirar Pedro do propósito, de tirar Jesus do propósito, né? E ele fala, não vou deixar que você seja morto, né? Não vou impedir,
né? Jesus ele repreende Pedro, mas Pedro não fica indignado, entende? Pedro ele ouve a repreensão e cala, né? Pedro aceita, Pedro entende, né? Mais para frente, né? Pedro também, quando Jesus começa a falar de novo que ia ser morto, porque cabia que ele cumprisse, né, o seu propósito de vicário, né, na cruz ali, naquela situação da Páscoa ali, da ceia. E Pedro novamente fala, não, eu vou com o mestre até a morte, coisa e tal. E Jesus fala, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? Dito e feito, né? Jesus ele é morto pelos romanos, pelo Sinédrio, né? E Pedro ele escorrega ali naquela situação, nega Jesus, se afasta e categoricamente diz que nem seguir, né? Mas quando Jesus ele ressuscita, né? O primeiro discípulo a ver é ele, né? O Pedro. Mas mesmo assim ele se afasta, volta a fazer o que estava fazendo antes, né? Pescando, volta para a pesca. Mas Jesus estava ali disposto, né? A trazer Pedro de volta, né? Para o ministério dele de pregar o evangelho, porque mesmo falhando ali, o Pedro ele alcançava sempre, Jesus sempre tinha uma misericórdia muito grande da vida de Pedro, porque Pedro também tinha suas qualidades, entende? Pedro ele tinha muitas qualidades. Ele era muito turrão, era muito explosivo, falava às vezes apressadamente sobre muitas coisas, inclusive o que eu falei agora há pouco, né? Como a Luana também fala aqui, como é que é? Estrambelhada, não? Fala aí, Luana, o que você... O pessoal te chama de quê mesmo? Espalhafatoso, né? Muito... chegava e primeiro a fazer e tal, e tirava a espada e cortou a orelha do Malco lá naquela situação da prisão de Jesus, né? Mas ele tinha uma intenção muito boa de fazer o que era certo, né? E é muito importante, né, que nós tenhamos achado graça, né, em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, né, nós abrimos o coração para fazer o que é certo, né? Quando abrimos o nosso coração para fazer o que é certo, nós temos Jesus ali disposto, né, a ser justo, a vir e fazer o que é certo conosco, né, nos trazer de volta. Chegou mais alguém aqui. Tatiana Antunes, seja bem-vinda. Luana tá falando aqui. Super me identifico com ele. Não é? Ai. Pedro é uma inspiração e ao mesmo tempo inspira cuidados. Não dá pra fazer tudo, né? Às vezes, né, naquela de você ser proativo demais, às vezes você toma algumas atitudes não pensadas, né? Então, assim, é interessante a gente observar, né, o que os discípulos, aqueles que estavam ali na situação, né, na Bíblia do Velho Testamento, todos eles ali eram humanos, todos eles ali tiveram falhas, mas todos eles nos ensinam algo para a gente não cometer de erro, né? Então é melhor aprender com o erro dos outros do que cometer os erros, né? É muito mais sábio. Esculhambada. Ai, Pedro era esculhambado também. Luana, isso é melhor. Então, Pedro de vez em quando dava essa esculhambada lá e Jesus pegava na orelha dele. Mas pai só repreende o filho que ama, né? Já você vê que com Judas não foi diferente. Judas, Jesus não deu muita ideia para ele, não. Falou, você já está convencido do que você quer fazer, vai lá e faz. Você entende? Então, assim, o Senhor ele tem sempre uma palavra de correção para aqueles que são amados por ele, né? Então, assim, você vê que Pedro era um discípulo muito amado por Jesus, porque Jesus via que existia uma sinceridade muito grande no servir de Pedro, né? E Jesus sempre trazia Pedro de canto e falava alguma coisa com ele.
E Pedro, ele acatava, ele dava ouvidos à minha voz do mestre, né? Essa questão aí do Sermão da Montanha, por exemplo, você vai ver o mesmo Pedro chegando para Jesus e perguntando: quantas vezes devemos perdoar? Né? Aí Jesus, 7 vezes, né? Achando que estava fazendo mal vantajão, Jesus falou: 7 vezes não, 70 vezes 7. Né? Então você vê que Jesus está ali com uma disposição muito grande, né? De fazer pelo seu discípulo amado aquilo que cabe a nós, né? Copiarmos e pensarmos, né? Em relação a todos que estão à nossa volta. Amém. É isso aí. Então, assim, Jesus, ele é um exemplo maravilhoso, né? Tanto de correção, quanto de compreensão, quanto de mão amiga, né? Tá sempre ali disposto a corrigir, mas também de ajudar, a estender a mão, a fazer o que é certo. Então, assim, a compreensão de Cristo com os discípulos, né? Que me pareciam, alguns historiadores dizem que eles eram jovens, né? Então, jovens geralmente são muito impulsivos, cometem muito erro. E não é muito diferente com a gente, não. A gente, geralmente, se a gente vai parar para pensar, a gente também não é perfeito. Então, assim, alcancemos a graça de Jesus Cristo, assim como aconteceu com Pedro, né? Nós possamos entender que se Jesus ele teve misericórdia de Pedro é porque Pedro ele era alguém que Jesus amava. Tanto que Jesus ele foi procurar Pedro lá no lugar de pesca. Pedro ele abandonou de fato o que Jesus chamou ele para fazer, né? Pedro ele voltou a pescar e Jesus tinha falado para ele: olha, você vai ser pescador de homens, você não vai mais pescar. Você vai fazer o quê? Você vai, a partir de hoje que você está caminhando comigo, você vai fazer o que eu faço, né? Então, Jesus, ele amava tanto a Pedro que ele foi lá onde Pedro estava, né? E chamou Pedro, né? Lembra que nós temos dado ouvido, né? E fez exatamente a mesma coisa que ele tinha feito no início. Chamou Pedro exatamente da mesma forma. Então, tipo, Jesus recomeçou com Pedro depois de sua ressurreição, né? Então, assim, chegando aqui, Edvenécia, seja bem-vindo. Acho que eu falei errado, mas tudo bem. Deus abençoe pessoas novas chegando aqui na live. Deus abençoe a vida de vocês. Então, assim, se você tem ouvido, né, algumas coisas que vindas principalmente da palavra de Deus, por exemplo, agora nós estávamos na live anterior ouvindo do David aquela situação ali do Sermão da Montanha, que é o mestre, o pastor das ovelhas, dando aquela cajadada clássica, né, no cutuco na cabeça, poc! Aquele que o pessoal aqui chama de moca, chama de cascudo, né? Chama de varada. Aqui no Rio a gente chama assim, né? Saraivada. Jesus ali no Sermão da Montanha, ele está pegando forte, exatamente para que houvesse uma quebra de paradigma, né? Naquela população que estava ouvindo ali e para nós também, né? Então, assim, ali o Sermão da Montanha é o sermão que você ouve Jesus falar e fala assim, cara, falta muito, né? Pra gente ser perfeito. Então, assim, o reconhecer, o entender e o praticar, isso é muito maravilhoso, que demonstra que nós somos ovelhas e que nós estamos dispostas a seguir o pastor, né? O que diferencia, no caso, a ovelha do bode é que o bode ele recebe a repreensão e se afasta, né? A ovelha, ela segue. Mas, claro, o pastor tem cuidado. O pastor ele vai ali, dá uma correção na ovelha, em alguns casos até mesmo quebra a patinha dela, mas vai lá, sara ela, né? Limpa ela, leva no colo, coloca no próximo do seu peito, né? E assim como ele corrige, ele ama, né? E cuida. Então, assim, Jesus, ele é esse bom pastor, né? E se você quer ter algum consolo, quer algum tipo de vida abundante, você quer ter algum tipo de
amigo, né? Aquele que realmente te quer bem, é o grande Pai, é o Senhor, é Deus, é Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para nos conduzir nesse mundo de trevas, né? Ontem estava ouvindo um debate, né? Que me alertou e me trouxe muita preocupação, né? Sobre como o povo das trevas, eles são prudentes, né? Não só prudentes, mas também estão compromissados com uma agenda, né? Então eles estão trabalhando unanimemente, de forma gigantesca, com todas as suas forças, com todo o seu conhecimento, com todas as suas estratégias, para que agora em 2030 seja cumprida uma agenda, né? E essa agenda, né, que o povo chama de Agenda 2030, ela está avançando muito, né? E até mesmo me faz entender que é Satanás agindo com pressa, que para mim é um outro grande sinal, né, da vinda de Jesus. Então, assim, e do fim das coisas também, né? Que se Satanás está agindo com pressa é porque ele sabe que tem pouco tempo. E eu vejo aí, por exemplo, o debate ontem foi em torno do que estava acontecendo ali nas Olimpíadas, né? E o que está acontecendo nas Olimpíadas vai de escarnecimento contra a palavra de Deus, deboche, né? Passa por uma insinuação de troca de poder, né? Quem entende um pouco de história sabe como que os imperadores agiam, né? Na época dos impérios, e eles estão agindo assim, demonstrando que o império das trevas está avançando, né? E esse debate ele me trouxe à luz ali muita coisa sobre o nosso tempo, né? E o quanto nós cristãos estamos compromissados em fazer aquilo que Jesus chamou Pedro para fazer, pescar homens, pescar pessoas para o reino, né? E quando eu olho para a situação, né, do mundo e vejo, por exemplo, o que aconteceu com Pedro, né? Tudo que estava acontecendo ali era uma grande tribulação, uma grande perseguição, o império das trevas reinando, né? Que naquela situação ali era Roma, né? Roma reinando e por conta de Roma estar reinando, quem estava no poder em Israel não eram aqueles que foram selecionados por Deus, eram fariseus, eram escribas, eram sacerdotes que não eram sacerdotes, né? Caifás e Anás, Caifás ali naquela situação, né? Que eram pessoas que estavam no poder fazendo o que faziam porque Roma permitia, você entende? E hoje não está muito diferente, né? E existia um temor muito grande por parte de Pedro, por exemplo, né? Naquela situação. Pedro, quando viu Roma crucificando Jesus junto com aquelas autoridades, ele temeu, né? Ele se acovardou, né? Naquela situação ali onde o calo apertou, Jesus foi preso, espancado e morto, né? Pedro, ele falou, não, isso aqui eu não nasci para isso, sei lá o que rolou na cabeça de Pedro, né? Mas mesmo Pedro tendo feito tudo isso, Jesus conhecia a sinceridade do coração dele e teve compaixão, foi até lá, numa situação muito parecida com a situação que ele chamou Pedro para o ministério. Foi até Pedro, chamou Pedro de volta, fazendo o quê? Vai lá e joga a sua rede para o lado direito. E Pedro teve de novo uma grande pesca, né? E ele viu, o mestre realmente fez o que ele falou que ia fazer, ressuscitou e continua o mesmo, né? Com o mesmo poder, com a mesma ordenança, controlando tudo, né? E nada fugiu do seu controle mesmo. Satanás e seu império achando que acabou com o mestre, né? Então, assim, Pedro se conscientiza e logo depois Jesus chama ele para uma conversa, que para mim é a conversa mais icônica da Bíblia, que não foi falado na live passada, né? Aleluia! Aleluia, né, Pedro? Pedro vai ter uma conversa com Jesus que para mim é o grande momento, né, da vida de Jesus e Pedro, que é: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai falar: sim, mestre, te amo, né?
E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, não, antes de Jesus perguntar de novo, ele fala, apacenta as minhas ovelhas, né? E depois pergunta de novo, 3 vezes, assim como Pedro negou, né? E Pedro, ele se compadece, ele fala, na terceira vez ele fica muito contristado, né? Porque ele fala, mestre, o senhor conhece o meu coração. Ele deixa muito claro que Jesus conhecia o coração dele e o que ele estava falando ali não era da boca para fora, como foi da outra vez, né? E afinal de contas ele o negou. E que nós tenhamos um coração, né, como Pedro nessa situação, né? Pedro, ele nessa situação, mesmo errando, mesmo abandonando, né, a obra do mestre, não cumprindo com aquilo que ele falou que ia fazer, né? Ele se contrista, ele assume que errou, faz aquilo que o mestre falou para ele fazer, não abandona mais a obra. E depois desse acontecimento e ele assumindo esse compromisso com Jesus de apacentar as suas ovelhas, né, ele vai assumir um outro compromisso e fazer exatamente aquilo que o mestre falou para ele fazer, né? Ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E foi assim que aconteceu, né? Eles ficaram ali, eram 500 naquela primeira situação ali, mas permaneceram somente 120, né? Que não se afastaram depois dos 40 dias. E na festa de Pentecostes o Espírito Santo veio e o próprio Pedro se apresenta novamente e fala, isso que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel, né? Que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. E hoje nós temos esse Espírito Santo conosco, disponível, que geralmente é ele, não mais Jesus em pessoa, mas o Espírito Santo que, através da palavra de Jesus, através de irmãos na fé que exortam, né? Através até mesmo da sua própria da sua própria repreensão. Muitas das vezes ouvimos a voz de Deus falando conosco, às vezes, na maioria das vezes, rejeitamos, achamos até que é coisa da nossa cabeça, mas se a gente for um pouquinho, quiser realmente ouvir e fazer por onde, nós vamos lá, ouvimos essa voz e consultamos, se tivermos dúvida da palavra de Deus, para saber se realmente é a voz de Jesus falando conosco através do seu Espírito, né? E fazemos, obedecemos e cumprimos aquilo que foi pedido para que façamos, né? Então, o que nós temos para falar para vocês hoje nessa manhã é, Pedro, ele errou, Pedro, ele falou que ia fazer uma coisa lá naquela situação de seguir a Jesus, né, para onde quer que ele fosse, antes da crucificação, e quando o calo apertou, quando o negócio, a situação ali, né, ficou feia, e ele tinha também uma expectativa, como Judas também tinha uma expectativa em cima de Jesus, eu creio que todos os discípulos, né, também tinham essa mesma expectativa, de que Jesus seria aquela figura, né, do Filho do Homem, que viria e resolveria todos os problemas de Israel e colocariam eles no topo, né? E dizimaria todas as outras nações e faria como Davi, um Jesus na cabeça dos discípulos, era um Davi melhorado, né? E nós sabemos, por A mais B, que não foi isso que aconteceu. Jesus, ele veio como servo sofredor, assim como Isaías falou, né? Que viria sem aparência de um grande líder, viria simples, nascido de uma manjedoura, né? E alguns outros profetas diziam que ele não viria naquela situação ali na entrada de Jerusalém montado num cavalo, né? Veio sim, simples, montado num jumentinho, e aquela situação ali, Jesus veio mostrar que o reino dele não tem a ver, né, com pompa, nem com aparência humana, né? E sim com simplicidade, sim com amor, assim com domínio próprio, temperança, tudo aquilo que o Paulo fala ali do fruto do Espírito, né? E Jesus, ele demonstra isso e deixa muito claro, até
tanto no sermão da montanha, quanto também nas suas atitudes, tanto quanto na sua trajetória de vida, né? E mais importante, né, disso tudo mesmo acontecendo o que aconteceu, tendo muito revés, né, na caminhada de Jesus e Pedro, o final foi feliz. Mas você fala, como assim, Fabio? O final foi feliz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu digo que foi feliz porque cumpriu-se. Opa, chegando mais gente aqui, ó. Rei de Paula, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Isso é forte demais, Lana. Rapaz, é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? E precisamos olhar para a palavra de Deus e fazer presente em nossas vidas, né? Defeitos, a humanidade às vezes ela vai falar mais alto. A humanidade às vezes ela vai fazer com que tomemos decisões pró-humanidade, né? E a nossa guerra, ela, assim, o Paulo vai falar que não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, né? E é exatamente isso, né? Nossa guerra ela não é contra a carne, não é contra sangue, né? E sim contra a maldade. Opa, olha quem tá aqui, Wolf Multimarcas, seja bem-vindo. São contra principados, potestades, né? E esses principados e potestades eles vão agir para que nós duvidemos da palavra de Deus. Eles vão fazer com que nós duvidemos, né, de que Deus está conosco, de que duvidemos, né, sobre que, por exemplo, Jesus ele vai falar, para a gente buscar primeiro o reino, a sua justiça, e vai também dizer que as coisas que nós precisamos vão ser acrescentadas. Então, tipo, eu creio que 90 tantos por cento, 95, 96% da população cristã ela não entende dessa forma, né? Buscamos de fato primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Acreditando que as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu estava falando sobre isso ontem aqui com o nosso amigo, aqui, com os colegas aqui de trabalho, o Daniel, e isso também, assim como eu falava com ele, me fez refletir bastante, né? Tomamos muita decisão pró-Cristo, né? Mas precisamos de fato. O reino de Deus ele tem que estar à frente. O reino de Deus ele tem que ser nossa prioridade. O reino de Deus ele tem que ser, né, aquilo que nos move, nos movimenta, né? E nós fazendo isso, nós temos que crer que as outras coisas vão ser resolvidas, as outras coisas vão ser acrescentadas. Temos que acreditar, porque é a palavra de Deus, né? Não é a nossa palavra, não é a nossa fala, né? Que por várias circunstâncias às vezes sai do eixo, né? Mas eu creio que, sabedor disso, Jesus ele também é misericórdia, ele é bom, né? E está disposto a te ensinar o que fazer. Afinal de contas, ele é o caminho, né? Ele é a verdade, ele é a vida, e está aí, né? Disponível como um bom amigo a fazer o que é certo, a nos guiar, né? Aí, ó, quem chegou? Ó, visão do reino. Gosto muito desse copo. Um só reino, uma só visão, um só propósito, ó. Da galera do Convivarte. Povo, gente boa que tá aí pelas ruas pregando o reino de Deus. Muito bom. Beba água. Ai. Você aceitou. Vamos lá. Então, Jesus, ele é maravilhoso, né? E isso fica muito claro na nossa vista, isso fica muito claro na nossa vida, né? Quando nós percebemos o quanto que Jesus ele é misericordioso, né? Que ele vem nos amparar exatamente nos momentos de maiores aflições. Chegando aqui a irmã Dilma. É Dilma? É, irmã Dilma. Lá na nossa igreja Batista Missionária. Seja bem-vinda. Jesus ele é maravilhoso, né? E Pedro ele provou desse amor de Jesus em várias situações, né? Essa misericórdia do nosso mestre em várias situações, inclusive no momento de, pode-se dizer, de traição, né? Jesus ele estava ali
esperando que todos os discípulos assimilassem aquilo que ele vinha falando por tanto tempo, que era necessário que ele cumprisse tudo que os profetas tinham falado sobre ele, né? Que afinal de contas o que os profetas falaram não era balela, era a palavra de Deus, né? E os profetas disseram que haveria uma característica do Messias, né? Que viria, e não era uma característica como os judeus esperam até os dias de hoje, né? Era a característica de alguém. Amém, obrigado. A paz, irmã Dilma. A característica de Jesus era características exatamente como Isaías profetizou sobre ele, né? Aquele que viria para servir, não para ser servido, né? E foi exatamente o que Jesus fez com Pedro. Jesus, ele veio humilde, né? Manso, falava o que tinha que falar quando era necessário para corrigir, né? Não para humilhar ninguém, nem para se sentir superior a ninguém. Ele veio, ele falou de forma pontual, né, para Pedro: olha, aparta de mim, Satanás. Né, naquela situação ali, onde Pedro estava querendo tirar ele de um propósito divino. Era necessário que Jesus, né, morresse pelos nossos pecados, né? Mas Pedro, ele estava pensando só no reino. Não estava pensando no reino onde ele seria alguém que sentaria ali em lugar de destaque. Não estava pensando em servir, ele não estava pensando ali naquela situação, né, que era necessário que outras pessoas, né, outros povos fossem salvos. Ele só estava pensando ali, né, nas suas necessidades. Ele só estava pensando ali em ser importante no reino, né? E não foi para isso que Jesus chamou ele. João HBC7 entrou. Seja bem-vindo, João. Deus abençoe sua vida. A galerinha tá aqui, graças a Deus. Comentem aqui, gente. Falem alguma coisa, né? Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui, né? Hoje de manhã teve uma palavra de correção muito boa, falando sobre a questão dos compromissos da palavra, né? E Jesus, ele teve um compromisso muito grande com a sua palavra, a ponto de o que o Pai falou sobre ele se cumprir à risca, e por conta disso se cumprir à risca até os seus discípulos, aqueles que ele confiava, aqueles que andavam com ele. Pedro, né, o mais próximo ali, que sempre se colocava como protetor do mestre, né, querer impedir que Jesus fizesse aquilo que Deus falou sobre ele. Então, Jesus, ele veio e foi fiel até a morte de cruz, né? João falando aqui: a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe a todos. João da AD100. Eita, João, seja bem-vindo, irmão. O povo lá da AD100 é show de bola, pastor Alex, né? Ó, um beijo para vocês, né? Manda um abraço aí para os nossos irmãos na fé. E dia 31 agora, né, desse mês, teremos a Marcha para Jesus em Maricá, né? Estaremos ali fazendo a cobertura, né, de quem vai estar participando ali, né? Vai estar confirmada a Bruna Carla, Maria Pita, Morada, Valesca Maísa. Tô esquecendo de alguém. Valesca Maísa. Não, já falei. Já falei. Ei, acertei! Eita, nós, viu? Acertei, pensei que tava esquecendo de alguém, eu esqueci de... Creatos! Eita, nós! Olá, Creatos! Dani, vai? Poxa! Ó, gente, a gente vai convencer a Dani aí com a gente. Vamos fazer aqui um apelo. Dani, velho, ó, bota aí, gente, você que tá ouvindo, ó, hashtag Dani vai na marcha. Ai. Luana tá rindo aqui desde. Ah, Jesus. E vamos aqui terminar a nossa live. Sei que vocês gostam de estar aqui com a gente, né? Mas acompanhe nossos stories, que sempre tem alguma novidade, né? A gente está sempre colocando alguma coisa aqui sobre a nossa corrida aqui, né? Pro reino. Estamos aqui correndo para anunciar o evangelho pela vida dos nossos irmãos, pela nossa vida, né? Nós estamos aqui nessa emissora para mostrar que o reino funciona. Tem gente ainda aí compromissada com a palavra de Deus, em pescar homens, como Pedro fez, né? Depois, assim, antes de encerrar, quero dizer, olha, gente, Pedro, ele entendeu, ele foi revestido com o Espírito Santo, ele pregou na sua primeira pregação, ele
conquistou 3.000 almas para Jesus, e depois da sua segunda foram 5.000 almas para Jesus, e continuou nessa empreitada até que um dia foi preso, né? E mesmo preso, mesmo em cadeias ali, né? O Senhor lhe mandou, enviou um anjo ali, porque os irmãos intercediam pela vida de Pedro. Ele foi caminhado pelo anjo para sair da prisão e, né, passou por várias situações. Depois, quando ele foi preso de novo, né, depois de muito tempo pregando o evangelho, foi sentenciado à morte, e morte de cruz, né? Ele disse, segundo os historiadores, não está na Bíblia, tá, gente? Que isso fique claro. Ele pediu para que não fosse crucificado como mestre, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, seguiu o conselho de Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. E foi o que o Pedro fez, né? Morreu para si mesmo, fez as vontades de Jesus, largou a pescaria, partiu para dentro da pregação do evangelho, conquistou muitas pessoas para Jesus, né? Foi um dos maiores discípulos, né, registrados na pregação do evangelho. Realmente foi um grande pescador de homens, né? E nos deixou esse exemplo aí, né, de uma pessoa que de fato viveu do evangelho, viveu da obra, viveu de pregar a toda criatura, de levar o evangelho, de ouvir a voz de Deus. Teve uma situação muito legal que eu acabei esquecendo aqui. Pedro, né, numa situação ali onde Deus falou para ele: olha só, você vai pregar para um centurião, um gentio, né? E antes disso, Deus mostrou um lençol cheio de animais que eles consideravam impuros, né? E mandou: pega e come, né? E Pedro falou: jamais, Senhor, não vou colocar isso na minha boca. Chegou mais alguém aqui, ó, Michele Medina. Seja bem-vinda, Michele, Deus abençoe. E Pedro, naquela situação ali, ele se recusou, né, a fazer o que ele aprendeu que era errado, né? Mas o Senhor, o Espírito Santo, falou com ele: olha, o que eu purifiquei, né, não torne um homem impuro. Então ele obedeceu à voz do Senhor naquela situação ali, pegou aquilo ali, né, naquela situação, comeu, né? E depois ele veio para ele uma outra ordem, né, dizendo que ele deveria ir à casa do centurião e pregar o evangelho para aqueles que eles consideravam impuros, né? Pastor Alexandre Lino, olha só que honra, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe sua vida. Então, aí temos aí na vida de Pedro, né, um grande exemplo, né, daquele que ouviu a voz do mestre, mesmo passando por adversidade, né? Jesus teve muita misericórdia da vida de Pedro, né, que não foi fácil também. Tinha muitos altos e baixos, mas era sincero, era alguém que procurava fazer o que era certo, e no fim da sua vida, né, fica demonstrado que aquele que começou a boa obra, termina a boa obra. Então, assim, temos que ter fé no Senhor, de que Ele vai terminar essa boa obra. Enquanto há vida, há esperança, né? Então, precisamos ser como Jesus, né, o nosso mestre. E mesmo que tenha aquele que vai ser um pouco mais atabalhoado, mesmo que tenha aquele que vai ser um pouco mais espalhafatoso, né, mesmo que tenha aquele que de vez em quando vai ter algum problema com fazer o que é certo, mas que possamos entender, né, que essa humanidade é podre, é complicada, né? E Jesus, entendendo isso, teve misericórdia, estava sempre ali disposto a corrigir, né, os seus discípulos. E como nós somos discípulos de Jesus, esse mestre querido que nos ama e está aí sempre disposto a nos levar, né, para o caminho correto, que nós estejamos dispostos a ouvi-lo, né, porque o final está próximo, o fim está muito próximo, gente, muito próximo. Vocês que acompanham aí as redes sociais estão vendo que Satanás não está brincando, está agindo como quem tem muita pressa, né? Precisamos quebrar muitos paradigmas para ouvir de fato a voz de Jesus e obedecer tudo aquilo que ele fala para a gente fazer, né? Sabemos que temos muito para corrigir ainda, muito para melhorar, né? Mas para que isso aconteça, precisamos de fato morrer para nós mesmos,
tá? E viver para Cristo e fazer aquilo que o Mestre nos convidou a fazer, que é pregar o Evangelho a todos. E Paulo vai falar, como sempre, eu gosto de repetir, porque Paulo ele vai falar uma coisa que é muito importante. Toda a criação aguarda com expectativa a manifestação daqueles que entendem isso que foi falado aqui, né? A manifestação dos filhos maduros, que entendem, né, que Deus precisa de pregadores, Deus precisa, né, de homens disponíveis, né, a fazer, né, o Evangelho ser conhecido. Então, que tenhamos em nosso coração o grande desejo de fazê-lo conhecido, né? Jesus Cristo, nosso Salvador, que é por meio dele que vai haver a salvação e a redenção, né? E esse Jesus, ele é um Jesus maravilhoso, né? Através da vida de Pedro, reflete a vida de Jesus, quanto ele é, né? Maravilhoso, quanto ele é misericordioso, quanto ele é compassivo, longânimo, né? Isso sonda de fato os corações e tem compaixão, né? De mesmo se a pessoa ela tá ali convicta de alguma coisa, mas essa convicção, né, que ela tem não é uma convicção paralela ao que é a convicção de Cristo, né? Jesus compreendia, sabia quem de fato era sincero, tanto que ele escolhe Pedro como aquele que seria o primeiro propagador aí desse evangelho que nos salvou, né? Que nos fez estar até aqui dispostos a morrer por Cristo, a fazer, né, da nossa vida uma vida de pregadores da eternidade, né? E é isso. Gente, muito obrigado porque vocês estiveram até aqui conosco. Quero agradecer pela vida de vocês, né? Obrigado pelos comentários. Obrigado pela participação aí dos nossos irmãos, a Luana, né? O pessoal da Inova Gospel, né? Da irmã Rede Paula, o pastor que chegou aqui agora, o Alexandre Lino, muito obrigado, né? Pela participação de todos. E fiquem atentos aos nossos informes. Em breve estaremos aqui com você, né? Fazendo mais uma live, falando um pouquinho de a quem nós temos dado ouvido. Tchau, Joana, até amanhã. Deus abençoe aí todos vocês. Tá chegando a galerinha aí. E ó, um grande beijo, abraço a todos. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um de vocês nesse dia. Saúde, paz e até amanhã. Deus abençoe. Fiquem atentos aos informes. Vocês são bênção. Você também, você é bênção, Luana. Jesus tem muito amor por você. E por nós. Deus te abençoe.